Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Obrigado, meu irmão. Bom, meus irmãos, quero começar apresentando primeiro, a minha família. Meus filhos saíram, mas eu vim com a minha esposa, Ana Cláudia, meus filhos Caroline e Davi. Caroline com 12 anos, o Davi já com 7 anos. E nossa família tem servido ao Senhor em capelania prisional, na segunda igreja batista em Tatuí, da qual eu trago um abraço para os irmãos, na pessoa representada também do pastor Jader, pastor que nos apoia. Sou membro hoje, somos membros, na Igreja Batista Central Park, do pastor Carlos, do qual também trago um abraço, tá? E é uma honra, um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, cultuando nosso Deus que é soberano, que é poderoso, que cuida de todos nós, não é verdade? Nós temos sentido esse cuidado do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Quando nós nos colocamos na mão do Senhor, Ele decidiu nos guiar por caminhos que a gente nem imaginava. E hoje estamos aqui para a glória de Deus. E assim tem sido a nossa vida. Hoje, por exemplo, estávamos pela manhã lá em Tatuí, fazendo o trabalho com as crianças, que Deus assim tem colocado no nosso coração, alcançar aquele bairro, o bairro Jardim Lírio, onde é localizada a nossa igreja lá, através das crianças. E as crianças se entregam, elas se doam, e tem sido uma alegria muito grande. E hoje estar aqui com os irmãos é uma alegria enorme também, uma honra e uma responsabilidade. E eu posso citar aqui pelo menos algumas. Primeiramente, honrar o nosso Deus, aquele que tem nos chamado, que tem nos sustentado, que tem nos enviado. Honrar também o nosso pastor Carlos, que desde o nosso início, é a pessoa que nos acompanhou. Pastor Jader, pastor Jefferson, que nos convidou para estar aqui. É a terceira vez que eu venho trazer uma palavra, então louvo a Deus por isso também. E uma outra responsabilidade é trazer a mensagem do Senhor a essa amada igreja. A igreja que eu sei que tem nos apoiado em oração, que tem nos abraçado, posso dizer assim, E sem mais delongas, eu trago uma mensagem aos irmãos hoje. E o tema dessa mensagem que eu escolhi é: mantenha os seus olhos em Jesus. E para dar uma ênfase um pouco maior ainda, eu quero incrementar esse tema, dizendo: mantenha os seus olhos fixos em Jesus. E tem sido um tempo tão difícil, meus irmãos? Quantas lutas, quantas adversidades, quantas tribulações temos vivido, situações que tentam nos tirar do foco. E a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos está em Mateus 14, dos versículos 22 ao 36. E para que possamos aplicar esse tema em nossas vidas, eu quero convidar os irmãos a manter os seus olhos fixos em Jesus. A palavra está pronta, mas o pregador está em construção, tá, meus irmãos? Uma coisa que eu não perguntei para o pastor Jefferson, se eu poderia chorar, que pode, irmão? Eu costumo dar uma choradinha, não tem problema, Conversando com a irmã Marilisa, tem lenço? Tem lenço? Ah, então tá bom. Conversando com a irmã Marilisa ali na entrada, algumas lágrimas já começaram a rolar, e eu falei: meu Deus, eu não pedi autorização para chorar para o pastor Jefferson. Pastor, um abraço. Vamos ler a palavra de Deus, meus irmãos. Aqui na minha Bíblia traz o seguinte tema: Jesus anda sobre o mar. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado,
enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Respondeu-lhe Pedro: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas." E disse ele: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "És verdadeiramente o Filho de Deus." Ao passar para o outro lado, chegaram em Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia por toda a região e lhe trouxeram todos os que estavam doentes. E lhe rogavam que ao menos eles pudessem tocar a borda da sua roupa. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Senhor, pedimos a Ti, Senhor, que retira de nós toda distração, ó Deus, tudo aquilo que possa tentar nos desviar, Senhor, de ouvir a Tua voz, Senhor. Pai querido, abre os nossos olhos para que possamos Te ver e os nossos ouvidos para que possamos Te ouvir. Ó Deus, fala conosco, Pai, que nada, Senhor, venha impedir, Senhor, de recebermos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai querido, porque aquilo que o Senhor tem para nos dizer é suficiente para nós. Ó Deus, fica conosco, conduz-nos aqui, Senhor. Usa-me, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero voltar aqui um pouco atrás. E nos versículos anteriores, a Bíblia narra aqui a primeira multiplicação dos pães. E a Bíblia nos diz aqui que eram mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E tudo que tinham eram 5 pães e 2 peixes. Era impossível alimentar uma multidão. E Jesus, ali com seus discípulos, tomaram os pães e os peixes, multiplicaram e alimentaram mais de 5.000 homens. E ainda lhe sobraram 12 cestos. Notem que aqui já aconteceu um milagre, né? E os discípulos acompanharam todo esse processo. A princípio não tinham nada para alimentar aquela multidão. E acharam um rapaz que tinha em mãos 5 pães e 2 peixes. Logo após este milagre, Jesus ordena que os discípulos entrem no barco e remem. E Jesus se retira para despedir da multidão. E não eram poucas pessoas, né, meus irmãos? 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E Jesus
então despede e ele se retira para orar em particular. E nesse momento ali os discípulos já estão no mar, remando para atravessar do outro lado, conforme Jesus tinha ordenado. O interessante é que Jesus não disse que ia com eles. Jesus apenas ordenou: entrem no barco. Essa foi a ordem de Jesus aos discípulos. E eles obedeceram. Entraram no barco e começaram a remar. E eu quero construir essa cena aqui com os irmãos. Imaginem, eles entram no barco. Ali a palavra de Deus nos diz que já era noite. Há uma dificuldade remar à noite. E eu imagino a precariedade daqueles barcos, que era remo, então tinha que ser na força. E as ondas ali eram contrárias. O vento era forte. Agora, remar num barco no meio do mar já não é fácil. Imaginem com o vento contrário, com as ondas batendo contra o barco. E a palavra de Deus nos diz aqui também que os discípulos já tinham remado de 25 a 30 estádios. Essa palavra vai estar escrita lá em João 6. E isso, trazendo para a nossa realidade, para a nossa distância, é mais ou menos 4 ou 5 quilômetros. Imagina os discípulos remando essa distância contra as ondas e o vento contrário. Imaginem a dificuldade. Agora, o que eles não esperavam é que aquela hora da noite Jesus podia chegar. Eu quero dar uma pausa aqui e lembrar os irmãos de quantas vezes nós não nos encontramos nessa situação, remando contra as ondas, contra o vento contrário, e muitas vezes a gente não consegue sair do lugar, ou parece que a gente não está saindo do lugar. O que a gente às vezes não lembra é que enquanto nós estamos remando, nós estamos lutando, Jesus, Ele sabe de todas as nossas lutas, as nossas dificuldades, quais são as ondas que estão vindo contra nós, e Ele está orando. E de repente, quem vem sobre as ondas, andando sobre as águas? Jesus. E quando os discípulos olham para Jesus, eles se assustam. Por que eles se assustam, meus irmãos? Penso eu, porque talvez eles estavam ali nos primeiros passos dos milagres de Jesus. Então eles não tinham toda a maturidade para entender que Jesus era poderoso para andar sobre as águas. E Pedro, então, audacioso, diz: Senhor, se és tu, quem somos nós para questionar Deus? Mas Pedro não teve medo, não. Ele teve medo das ondas, teve medo do mar, teve medo de quando Jesus estava se aproximando, mas ele questionou Jesus e disse: se és tu, me manda ir ter contigo sobre as águas. E Jesus, o que diz? Pedro, vem, pode vir. E quando Pedro sai do barco, começa a andar sobre as águas, ele está com os olhos fixos em Jesus, e daqui eu tirei o tema dessa mensagem. Pedro então começa a andar sobre as águas, porque ele estava olhando para Jesus. Ele estava com os olhos fixos em Jesus. Mas quando
Pedro começa a desviar o olhar, começa a olhar sobre as ondas, sobre os ventos, ele começa a afundar. E é aqui que eu paro para chorar um pouquinho. Jesus, vendo Pedro afundar, e Pedro então grita: Senhor, salva-me. E Jesus imediatamente estende a mão e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Meu irmão, minha irmã, houve um tempo em que eu estava como Pedro. Houve um tempo em que a minha vida estava como Pedro, dando os primeiros passos na fé, caminhando juntamente com a minha família, e as ondas, elas batiam fortemente contra o nosso barco. Os ventos eram contrários. E em alguns momentos a gente pensava: vai naufragar, as águas vão entrar e o nosso barco vai afundar. E ao mesmo tempo, quando vinha esse pensamento, eu lembrava: mas Jesus está comigo. Se é Ele que me chamou, por que vai afundar? E então novamente o olhar voltava para Jesus. O olhar fixava em Jesus e novamente alinhava. E isso se estendeu por algum tempo, até que no crescimento da palavra, naquilo que Deus estava fazendo na minha vida, na vida da minha família, nós estávamos começando a andar sobre as águas. Porque quando vinham as ondas, a gente olhava para Jesus. Acontecia algum sinal de vento, olha para Jesus. Até que quando veio algumas tempestades que tentaram nos derrubar, novamente Jesus estava lá, e no momento certo Ele se levantou e repreendeu. Porque no momento em que as ondas vêm, que as tempestades acontecem em nossas vidas, Jesus está dormindo. Jesus, Ele se levanta no momento certo, porque tudo é para a glória dEle, é para o louvor do nome dEle, é para a honra dEle. Nada é para nós. Se me perguntarem, seria possível estar aqui hoje pelas forças dos meus braços? Eu diria não. Não, seminarista Lucas, não seria possível. Irmão Milton, não seria possível. Irmão Nilo, não seria possível. Pelas forças dos meus braços, não. Porque é tudo Ele que conduz. Quando nós fixamos os nossos olhos no Senhor, Ele é a solução dos nossos problemas. E aqui eu trago três notícias para os irmãos sobre os problemas. Os problemas existem para serem resolvidos, não é verdade? Mas e aqueles
problemas que a gente não encontra solução, que a gente não consegue dominar, aquela causa, aquele problema de saúde, aquele problema de relacionamento com outras pessoas, que a gente não tem domínio. Eu não posso entrar na cabeça de alguém e mudar o pensamento de alguém, eu não posso entrar na vida de alguém e dar a cura que ela precisa. Mas Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Deuteronômio 29 vai dizer que as coisas encobertas pertencem ao Pai. Então, se não está em nossas mãos, nós precisamos confiar que Ele é poderoso, que Ele pode tudo. Uma outra questão também sobre o problema é que o problema, as dificuldades, ela nos eleva de nível. E aqui eu posso falar sobre várias coisas, mas eu quero focar aqui na questão espiritual. Quantas dificuldades nós passamos, né, Ana? Quantas lutas. E o que a gente faz? Dobra o nosso joelho, nós clamamos ao Senhor, nós buscamos no Senhor, e aí a gente vai na palavra. A palavra de Deus nos confirma: tendes bom ânimo. O problema, ele nos coloca a um nível elevado após a solução, seja ele numa prova da faculdade, numa prova do concurso, numa prova da escola, dentro do trabalho, ou seja, na vida espiritual. Quando nós entendemos quem é Jesus para as nossas vidas, nós entendemos que a cada prova que passamos, nós ficamos mais fortes, porque nós entendemos quem é o nosso Deus, quem está conosco no nosso barco, quem vai se levantar a nosso favor no dia da tempestade. Quem é este? Aquele que chega andando sobre as águas. Ele é poderoso. E uma outra questão que eu quero falar sobre o problema. Aquilo que para nós parece um monstro, um gigante. Imaginem aquela dificuldade terrível que nós passamos ou que nós estamos enfrentando. Para Deus, ela é obra-prima para o milagre. Imagine, meus irmãos, que se a gente tivesse qualquer dificuldade, a gente fosse lá, dobrasse o nosso joelho, orasse, amanhã está resolvido. Imaginem, seria tudo muito fácil, na verdade? Será que nós teríamos fé suficiente para vencer as grandes provas, as grandes batalhas? Então, aquela situação que para nós é impossível, que ao nosso ver não tem jeito, não tem solução, para Deus é obra-prima para o milagre. E em meio aos problemas, às dificuldades, o que nós, em nossa fraqueza, em nossa carnalidade, costumamos fazer é olhar para o problema. E, meus irmãos, à medida que a gente foca na situação que estamos vivendo, que nos tira a paz, que nos tira o sono, nós desviamos
o olhar de Jesus. Nós tiramos os olhos de Jesus. Então nós precisamos entender que Jesus deve ser o nosso foco. Nossos olhos devem estar fixos nele. Mantendo os olhos fixos nele, vamos ficar livres de problemas? Não, não vamos ficar livres de problemas. De dificuldades? Não, não vamos ficar livres de dificuldades. Não vamos ter problemas de saúde? Vamos ter problemas de saúde. Mas nós sabemos quem está conosco. Há mais ou menos 10 dias, eu peguei aí alguns dias de férias e eu fui passar uns dias com meus pais. E quando eu estava me arrumando para ir de manhã, numa segunda-feira, eu tive a notícia de que minha mãe já estava internada. Já estava no hospital, porque ela estava com uma dor na vesícula muito grande. E eu não sabia como ia ser a minha semana. Então fui para lá e ao chegar na cidade, já fiquei no hospital. Fiquei no hospital com ela, fiquei cuidando ali, juntamente com meu pai. E os dias de segunda para terça, ela já foi internada em outro hospital, foi transferida. E a gente ficou ali aguardando alguns exames. E logo em sequência, veio a notícia de que ela precisava ser operada. E minha mãe tem um problema cardíaco, então ela precisa fazer o cateterismo. Só que a situação ali, o que pesava mais era a questão da vesícula, que estava muito infeccionada. Então a médica veio, conversou comigo e disse: olha, a gente avaliou todos os exames, tudo que ela tem, sabe do problema cardíaco, mas a gente entende que a cirurgia na vesícula é o que está tendo um peso maior. Pode ter muitas complicações se isso não for feito. E ali naquele momento a gente fica um pouco preocupado, né? Mas entendemos que havia necessidade. A cirurgia aconteceu no dia seguinte, e enquanto acontecia a cirurgia, minha irmã estava dentro do hospital, e num determinado momento ela se desesperou porque ouviu uma frase, uma palavra, uma frase. Houve uma intercorrência. Ela ouviu pelos corredores. E ela imediatamente me mandou uma mensagem. E falou: Fábio, estou desesperado. Ouvi essa frase aqui, e eu sei que é a minha mãe que está passando por essa cirurgia, e eu sei que o problema dela é grave. Com toda a calma do mundo, meus irmãos, eu disse: calma, calma, não se desespere, crê em Jesus, é para a glória dele, não se desespere. Essa frase foi dita, mas deve ser de algum outro problema simples, mas não para o problema dela. Para concluir isso, graças a Deus, minha mãe passou pela cirurgia sem nenhum problema, se recuperando muito bem. Então, meus irmãos, na hora que vem o desespero, na hora que as ondas são fortes, nós precisamos manter o foco em Jesus, manter os olhos em Jesus. Nós vamos nos sentir cansados? Vamos, porque é difícil remar contra as ondas.
contra as dificuldades das nossas vidas. É difícil a gente enfrentar os ventos fortes. Parece que nós não vamos vencer. Parece que os nossos braços não têm força suficiente. Mas Deus, Ele nos traz também uma palavra que nos fortalece, que nos encoraja, que nos ajuda a enfrentar as ondas, as dificuldades. Isaías 40, a partir do 28, diz assim: não sabes, não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, eles tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O nosso Deus, é Ele quem renova as nossas forças. Muitas vezes nós estamos lá no nosso barquinho do nosso dia a dia, remando, cansado, enfrentando lutas. Às vezes, olha para o problema, preciso resolver. Oh Jesus, me dá força. E Ele nos ajuda. É Ele quem renova as nossas forças. E muitas vezes, quando estamos desesperados, há um salmo que eu gosto muito, e durante a minha caminhada também, muitas vezes desesperado, buscando a ajuda do Senhor, muitas vezes sentindo desanimado, eu olhava para o céu e sempre lembrava desse Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormirá. Certamente não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te importunará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o que é impossível para a sua vida hoje? Qual tem sido o impossível? Quando Lázaro adoeceu, Jesus disse que a doença dele não era para a morte, que ele o ressuscitaria. Jesus é a ressurreição, Ele é o pão da vida. Marta se desesperou e Jesus disse, depois de Lázaro já morto: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás
a glória de Deus. Quando nós estamos dirigindo, os irmãos que dirigem, as irmãs que dirigem, se nós precisamos desviar de um obstáculo, mas nós focamos no obstáculo, a tendência é batermos, ou passarmos por cima, ou atropelarmos. Mas se nós focamos por onde nós vamos desviar, o obstáculo fica de lado. Então nós precisamos entender que existe a dificuldade, existe o problema em nossa vida, nós não estamos livres disso. Jesus nos disse que na vida nós teríamos aflições, e nós temos aflições, mas tendes bom ânimo, Ele venceu o mundo. Vamos manter os nossos olhos em Jesus, e esta é a palavra para os últimos tempos, porque tantas coisas têm acontecido no mundo, tantas perseguições, tantas palavras contrárias à igreja de Jesus. Mas se nós ficarmos olhando para isso, nós esquecemos quem Ele é. Por isso, vamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. E eu quero encerrar este momento orando ao Senhor. Quero convidar você a fechar os seus olhos, se colocar diante do Senhor. Eu não sei qual tem sido a sua luta, qual tem sido a sua dificuldade. Quais são os ventos e as ondas que cada um de vocês tem enfrentado. Mas eu quero convidá-los a fixar os olhos no Senhor, a fixar os olhos em Jesus. É Ele. Coloque-se diante do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta noite. Obrigado, Senhor, por nos conduzir aqui, ó Deus, nesse tempo, Senhor, de louvor, nesse tempo de oração, ó Deus, nesse tempo que ouvimos a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, completa ela em nossa vida, Senhor. Ó Deus, que ao sairmos daqui, Senhor, sejamos transformados, ó Deus, pela Tua palavra, ó Deus. Que ao deparar com o mundo lá fora, ó Deus, possamos lembrar em todos os momentos que o Senhor é o nosso alvo, o nosso foco, que tudo é para Ti, que tudo é para a glória do Teu nome, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, Senhor, fala conosco, Senhor, ainda nesse tempo, ó Deus. Enche-nos, Senhor, da Tua presença, que saiamos daqui, Senhor, encorajados, fortalecidos, ó Pai, para enfrentar o nosso dia a dia, as dificuldades, as lutas, os problemas financeiros, as lutas espirituais, as lutas contra a saúde, contra as doenças. Ó Deus, Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa cada vida aqui, Senhor, da Igreja Batista Nova Canaã. Ó Deus, aos irmãos que estão acompanhando
o culto em suas casas, ó Deus, aqueles que assistirão depois, se estiverem enfrentando lutas, ó Pai, saibas que o Senhor está com eles, ó Pai, que o Senhor está cuidando de todas as coisas, que muitas vezes, Senhor, podemos estar em meio, Senhor, a tempestades, mas o Senhor não está no barco, o Senhor está dormindo, e no momento certo, o Senhor se levantará, e aquela tempestade, a tempestade que cada um está enfrentando, se transformará em calmaria, porque o Senhor é poderoso, porque os céus e terra obedecem à tua voz, foram criados por ti, ó Deus, e para o louvor e glória do teu nome, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, oro e agradeço, amém.